É um texto bastante conhecido, é um texto bastante comentado. E hoje eu estava pensando acerca da voz, de como nós, como discípulos, né, de Jesus, como nós devemos nos comportar, quais as atitudes que nós devemos ter. E eu estava pensando em João na ilha de Patmos, uma pessoa que ficou muitos anos sem ouvir a voz de Jesus, e ouvir uma canção que eu gosto bastante. A canção diz: reconheço essa voz. Quando você é somente um aluno, você pode não se lembrar da voz do teu professor da segunda, da terceira série. Mas quando você é um discípulo, essa classe de Talmide, como a Bíblia vai nos ensinar, essa classe de discípulo, ela passa a categoria somente de um aluno que tem contato com o professor. Ela traz uma particularidade de alguém que sabe o que o mestre gosta. Então João provavelmente sabia o que Jesus gostava, como Jesus gostava da sua comida, como Jesus gostava do pão, como ele partia o pão, por exemplo. Assim era com os discípulos. E ouvir essa canção, vendo que João reconhecia a voz do mestre, quando ele fala: reconheço essa voz. Como assim uma pessoa que ficou tantos anos reconhecer a voz dele? E isso é visão. E chamou muita atenção, e trazendo para a realidade desse caminho pessoas comuns também, discípulos que chegaram ao partir do pão, que estavam num momento de dúvida, de desilusão, pessoas que tinham acabado de sofrer uma desilusão, que estavam em dúvida, pessoas que tinham acabado de sofrer uma decepção. E quem é que não sofre uma decepção? E quem é que não tromba, que não encontra, que não tropeça numa decepção, numa desilusão? E este tipo de sentimento nos faz desacreditar, nos faz duvidar. E essas duas pessoas, elas estão decepcionadas. Elas acreditaram, colocaram a confiança, depositaram todas as fichas, mas eles eram mais do que aluno, eles eram mais do que somente aprendizes do mestre. Eles sabiam, eles conheciam a voz, porém o texto vai dizer que por um momento o entendimento deles foram cegados, porque eles estão no caminho decepcionado, triste, indo embora, se desgarrando do grupo por causa da dúvida, por causa da decepção. Discípulos e alunos. E por causa dessa dúvida, o Senhor Jesus decide entrar no meio deles, no caminho. No caminho, Jesus encontra estes dois homens para explicar algumas coisas, e ainda que os seus olhos estivessem encobertos por um momento, Jesus começa a explicar algumas coisas acerca da palavra. Eu acho tão legal porque ele vai dizer: vocês custam a entender, vocês demoram tanto para entender a palavra, vocês demoram tanto. E eu vi tanta conexão com a nossa realidade, porque todos os cultos nós entramos aqui e a palavra tem sido ministrada, e nós acreditamos por um momento e daqui a pouco nós esquecemos e colocamos em xeque, colocamos em dúvida aquilo que foi ministrado, e daí nós entramos num culto como esse tão cansados, sobrecarregados, esperando que alguém faça alguma coisa, ou que ele mesmo se coloque no meio, porque senão você não vai reagir. Talvez você encontrou aqui cheio de dúvida, como aqueles dois homens, e está indo distante do teu relacionamento com ele. Mas aprove o Senhor trazer esta palavra devocional na noite deste dia, para te trazer para perto e dizer: ei, você está até com dúvida, mas eu posso te esclarecer mais uma vez. Porque eu sou o teu mestre. E você não é um aluno qualquer. Porque quando eu parto o pão, você sabe como é o meu partir do pão. Talvez você
esteja até querendo se desgarrar por causa da dúvida. Você entra aqui culto e sai culto e você tem ouvido a palavra, mas você não tem dado crédito, ou melhor, dá crédito aqui e daqui a pouco a dúvida entra no teu coração. Mas o Espírito Santo que nos rege, o Consolador, o Espírito do Santo que nos encontra nessa noite, Ele está aqui para explicar qualquer tipo de dúvida. Qualquer tipo de dúvida, porque você é um discípulo a quem Ele comissionou. E você precisa estar unido para poder fazer a diferença. Qualquer tipo de, levanta a tua mãozinha aí, santa, em nome de Jesus. Qualquer tipo de dúvida, a dúvida que começa na segunda-feira, que vai aumentando na terça e na quarta ela dá uma pausa e na quinta ela começa de novo e na sexta-feira ela vem com tudo, aí no domingo ela cai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, caia por terra, pelo poder que é na palavra hoje, em nome de Jesus, porque o Senhor te comissionou para fazer a diferença e para voltar e para ficar no ajuntamento. E aí você com a tua dúvida quer se desgarrar. E aí você com a tua dúvida não quer, só quer do teu jeito, mas não é do teu jeito, porque você sabe o jeito que o teu mestre gosta, do jeito que o teu mestre pediu para que fosse. E aí você quer ir para o teu caminho de Emaús, não vai. Não vai, porque o caminho que o Senhor te comissionou, você sabe qual é o caminho que o Senhor te comissionou. Não é de qualquer jeito, não é do seu jeito. Você precisa ficar junto com os 11. Porque é com os 11 que Ele vai te revestir de poder. Que história é essa de estar, eu estou fraco hoje, amanhã eu estou forte? O Senhor vai te revestir de poder e autoridade para você caminhar linha. Chega! A hora que Ele te encontra no caminho, parte o pão e você sabe que é Ele, cai por terra toda dúvida. Quando eu estava lendo essa palavra, o Espírito disse ao meu coração: terão pessoas que ouvirão essa palavra, que precisarão tirar fora a dúvida. Olha só, você ouve a palavra, o Espírito Santo fala com você e você não consegue prosperar no sentido de acreditar naquilo que Deus fala com você. Você ouve a voz de Deus e aí você não dá crédito naquilo que o Espírito Santo fala com você. E aí você coloca a dúvida. Eu não sei se é o espírito de inferioridade, eu não sei se é o inimigo que está atuando na tua vida, eu não sei em que fase e nível você está. Mas hoje o Espírito Santo está te encontrando e você vai voltar para onde você precisa estar. Você está caminhando por um caminho em que Deus não quer esse caminho para você. Ele te encontrou no meio do caminho, está partindo pão e está falando ao teu ouvido. Aí você vai ouvir a voz de Deus. E Deus vai dizer para você: vai, fica, vai fazer assim, vai fazer assado. Para você é assim. Você vai orar nesta direção. Você tem que agir assim com o teu filho, com o teu esposo, é só assim. Deus vai falar com você. Mas aí você coloca a dúvida, porque você está no caminho de ida, mas o Senhor está te pegando hoje, e nesse partir do pão, teu coração vai arder. E quando arde, você volta e compartilha, e fica onde Ele te mandou, e faz do jeito que Ele te mandou. Porque se eles continuassem lá, com o coração ardendo, depois que a gente, aliás, eles nem conseguiriam, quer saber?
depois que você ouve a voz daquele que te chamou e de que te comissionou, se você ouviu a voz dele e ainda continua desse jeitinho aí, que é o jeitinho que ele não quer, não é a voz dele. A voz dele é aquela voz aonde você até quer ficar do mesmo jeito, mas não pode. Eu estou profetizando nessa noite para você que está ouvindo a voz de Deus e está falando: eu não posso, você pode. Eu preciso fazer e tomar uma postura e não posso, você pode. Você pode, porque o Espírito de Deus te dá autoridade nessa noite para que você tome a atitude que Ele quer que você tome. Ele vai arder no teu coração enquanto você ora. Ele vai arder no teu coração enquanto você enche a tua boca de autoridade para profetizar e falar: basta, chega, não é assim, aqui não é assim, aqui é assado, aqui faz assim, porque o Espírito Santo me direcionou dessa forma. Você vai ser orientado e o teu coração vai arder. A dúvida vai bater, mas você vai estar cheio do Espírito Santo. Isso é espiritual, é para quem crê. Para quem é natural não vai entender nada, vai estar boiando, vai estar achando: ai, não recebi nada. Isso é para quem é espiritual. O domínio é com você, servo. O domínio é com você, serva. Você vai receber do alto o poder de Deus e você vai ser direcionado. Você vai ser direcionada, e a dúvida vai bater em retirada pelo poder da palavra, e você vai tomar atitude, e você vai tomar em nome de Jesus aquilo que precisa ser feito. Volta e vai compartilhar. Volta, porque você tem muito a acrescentar, mas você precisa tirar a dúvida, porque a dúvida te faz ir para um caminho que você não pode ir. A dúvida te faz ficar paralisado e não viver os milagres de Deus. A dúvida vai te fazer ficar paralisado, e Deus não tem nada a ver com isso. Mas experimenta voltar, experimenta ouvir a voz de Deus, experimenta voltar nesse caminho que eu sei. A voz daquele que fala comigo, a voz daquele que libera a palavra sobre esse altar, nesse caminho de volta. Nesse caminho de volta tem uma tradução que diz assim: não tem dúvida, Ele ressuscitou. Não tem dúvida, Ele vai fazer. 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 Não, nesse caminho de volta, não tem dúvida, Reginaldo. É nesse caminho de volta, você não tem dúvida, Ele vai fazer. Como eu não sei, pastora, nesse caminho de volta, Ele faz, o nome dEle é glorificado. Para quem está nesse caminho de volta, recebe essa palavra. Para quem está nesse caminho de volta, Catherine, Ele vai fazer. Para quem está nesse caminho de volta, Ele vai fazer. Quando a dúvida vier, você fala: eu estou no caminho de volta. E Ele vai fazer. Tira a dúvida, irmã. Eu estou no caminho de volta. Como Ele vai fazer, eu não sei, mas Ele vai fazer, Lari. Como Ele vai fazer, eu não sei, mas Ele vai fazer. Você recebe essa palavra? Porque eu estou com o meu peito ardendo, irmã. Ele vai fazer. Como eu não sei, mas Ele vai fazer. E o nome dEle vai ser glorificado. Você aplauda o Senhor, irmão.